Ei, gente, tudo bem com vocês? Queria agradecer a presença de todos aqui e hoje eu vou compartilhar um pouquinho da minha experiência com a Lei Aldir Blanc. Meu nome é Marina Alves Facundo e atualmente eu sou estudante de dança pela Universidade Federal de Viçosa e me formei em dança pelo curso técnico básico no Cefar e quase cheguei a completar o curso técnico profissionalizante no Cefar. Atualmente ele é conhecido como Cefart. Tem até uma companhia aqui hoje. Diante disso, eu possuo 11 anos de experiência com essa prática artística e eu queria dividir um pouquinho dessa minha experiência com vocês, porque eu sei que nossa área ela não é tão reconhecida e nem tão valorizada e muitos indivíduos não conseguem ter acesso às aulas de balé clássico. Conforme isso, agradeço a Secult, Minas Gerais, Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, Governo de Minas Gerais, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Brasil Governo Federal, por viabilizarem a Lei Aldir Blanc, investindo financeiramente e divulgando os trabalhadores artísticos. Além disso, gostaria de agradecer também aos meus pais, que foram fundamentais para a minha formação nessa profissão. Dessa forma, reconheço os esforços da Secult e das instâncias superiores em possibilitarem que diversos trabalhadores artísticos conseguissem uma fonte de renda nesse momento de calamidade pública devido à pandemia do Covid-19. Assim, agradeço pela atenção e pela compreensão. Um exemplo disso seria no adiamento dos prazos para a finalização do projeto. Então, eu fui contemplada com o edital número 14, seleção de bolsistas para as áreas artísticas, técnicas e de produção cultural, na categoria Criação em Dança. O meu objetivo central foi pesquisar sobre o método italiano de balé clássico, a partir da técnica de Enrico Cecchetti. Então, eu li diversos artigos, materiais científicos, assisti vários vídeos explicativos sobre essa metodologia, além de utilizar o financiamento para adquirir livros e realizar aulas com a mestre Maria Zélia Bacelar Monteiro. O que me motivou a construir esse projeto foi uma leitura que realizei de alguns artigos científicos que explicavam a metodologia da Zélia. Fiquei completamente encantada, pois ela seguia uma visão que eu entendo do balé, que é algo mais consciente, mais humanitário e mais anatômico, sem se esquecer da técnica clássica. Por mais que essa modalidade de dança possua uma grande exigência e rigorosidade devido aos conhecimentos formalizados historicamente, ainda assim é possível fazer o balé de uma forma mais prazerosa, respeitando os diferentes corpos dos indivíduos. Assim, evita-se diversas lesões no futuro, para que não seja uma prática dolorosa. Ademais, o balé clássico é universal, então pessoas de diferentes idades podem fazer e de diferentes tipos físicos também. Conforme isso, em 2020, eu comecei a cursar as aulas com a Zélia. Ela é a segunda geração de Enrico Cecchetti. Por quê? Enrico Cecchetti deu aula de balé para Maria Melot lá na Scala de Milão, na Itália. E a Maria Melot, ao chegar no Brasil, deu aula para a Zélia Monteiro. E esse foi o meu primeiro contato com a técnica italiana. Logo, me apaixonei pela metodologia da Zélia e pela técnica escrita de Enrico Cecchetti. Enrico Cecchetti nasceu em 1850 no camarim do Teatro Apollo, em Roma. Sua família toda era artista, sua mãe era mímica e o seu pai era dançarino. No início de sua carreira, ele estudou o coreodrama, que é uma mímica com movimentos dançados, e foi a partir disso que começou o seu interesse pela dança, pelo balé clássico. Ele foi aluno então de Carlos Blazis, iniciando seus conhecimentos na técnica italiana e na técnica francesa de balé. A partir disso, a sua carreira alavancou. Ele deu aula em diversos locais do mundo, como Itália, Rússia, Polônia, França e Inglaterra. O seu método era conhecido por tornar o bailarino absoluto. Cada movimento tinha sua virtuosidade, sem necessariamente ter grandes amplitudes.
E ele criou uma metodologia conhecida como 6 dias na semana. Se vocês repararem em uma aula de balé, o professor ou a professora realizará diversas correções e comentários em um mesmo exercício. Então, essas correções simultâneas talvez possam dificultar o aprendizado dos alunos. Cecchetty, observando e analisando tudo isso, resolveu dividir essas correções por dia, para facilitar o aprendizado dos alunos, a compreensão dos mesmos e uma melhora na técnica. Após ter esse deslumbre sobre a técnica de Cecchetty e ter sido contemplada pela Lei Aldir Blanc, resolvi pesquisar e aprofundar os meus conhecimentos nessa metodologia. Dessa forma, a minha intenção e meu objetivo principal era disponibilizar um artigo científico. Contudo, eu percebi que isso não é tão acessível ao público. Logo, resolvi criar 2 cursos de dança clássica, totalmente gratuito e online. O primeiro foi Fundamentos Henrique Cecchetty e o segundo foi Fundamentos Henrique Cecchetty Petit Pas Ballet. Esse segundo foi voltado para o público infantil. As aulas ocorreram entre os meses de junho e julho de 2021 e, novamente, foram totalmente gratuitas e totalmente online. Não era necessário ter conhecimento prévio na técnica. Para os encontros, só foi necessário que os participantes realizassem a sua inscrição por meio de um formulário que formalizassem o seu registro. Ao todo, tivemos 39 inscritos. E não havia necessidade de realizar a aula com vestimentas típicas de balé clássico. O aluno poderia utilizar qualquer roupa que se sentisse confortável para a prática. Além disso, ao realizar o plano de aula, criei diversas sequências e movimentos que não necessitassem de muito espaço, adaptando a realidade do aluno no modo online. Todos os encontros foram por meio da plataforma Google Meet. Então, eu entrava em contato no dia para relembrar de alguns princípios básicos para uma prática de atividade física, por exemplo, se hidratar antes e durante essa atividade, e também utilizar algumas roupas para o aquecimento corporal, evitando-se algumas lesões. Para a escrita dos planos de aula, realizei uma investigação na metodologia de Henrique Cecchetty. Então, por exemplo, nas aulas de segunda-feira, eu trabalhei com o princípio dos assemblées, que significa em francês junto ou unido. Assim, ensinei sobre o eixo de gravidade para os alunos, relembrando que a postura deve se manter com o corpo bem na vertical, distribuindo o peso igualmente nos 3 apoios do pé, 2 na região do metatarso e 1 na região do calcâneo. Outro exemplo da metodologia de Cecchetty, os 6 dias na semana, seria que nas quartas-feiras trabalhamos o princípio da movimentação do rondejão. Em francês significa ciclo da perna, rotação da perna. Dessa forma, nesse dia, enfatizamos as correções e os exercícios para trabalhar as movimentações de en dehors, para fora, e o en dedans, que é para dentro em francês. Assim, as minhas aulas foram compostas com um breve resumo teórico de Cecchetty, e em seguida eu solicitava aos alunos uma pequena apresentação dos mesmos, falando sobre o seu nome e sua localidade. Dessa forma, foi possível perceber que o nosso curso chegou a diferentes regiões do Brasil, como no Rio Grande do Sul, na Bahia e aqui em Minas Gerais. Em seguida, partimos para o momento prático da aula. Iniciava como uma automassagem nos pés, pois é uma estrutura fundamental para a dança. E após isso, guiava um aquecimento, que é muito importante para trabalhar a mobilização das articulações. E dependendo do encontro, caso tivesse algum aluno que não tinha conhecimento prévio da técnica, eu explicava os 7 movimentos básicos no balé. São eles: dobrar, que é o movimento do plié, esticar, por exemplo, o battement tendu ou jeté, o levantar, que temos como exemplo o relevé e o élevé, o saltar, que é o changement, o deslizar, como exemplo, o chassé, o jogar ou flutuar, que temos como exemplo o élancé ou cissone, e o girar,
que seriam o turnê e as piruetas. Além disso, durante as aulas, havia momentos em que fazíamos exercícios utilizando uma barra de balé. Poderia ser qualquer apoio que o aluno tivesse. E, em seguida, fazíamos alguns exercícios no centro. Vale ressaltar que a maioria das músicas utilizadas foram de um CD especializado, Music for Ballet Class Check-It Method, pela diretora artista Diana Bayer e a pianista Ferder Tumakaka. Ademais, tivemos participantes de 5 a 10 anos. Então, para esses alunos, pensei em trabalhar o lado mais artístico e lúdico da técnica clássica. Então, de acordo com as minhas pesquisas, notei que Chequette havia trabalhado com Petipa, grande coreógrafo da época. Logo, estudei algumas variações clássicas e adaptei para o público mais jovem, como a coreografia de Princesa Florine ou Pássaro Azul, do repertório da Bela Adormecida. Ele estreou em janeiro de 1890, no Imperial de Teatro Mariinsky, em São Petersburgo, e contou com a presença de Chequette, realizando o papel de Carabosse e The Bluebird. Além disso, para incentivar a criatividade das crianças, antes de terminar as aulas, deixava elas improvisarem com a trilha sonora escolhida das variações de repertório. Todo esse processo foi muito enriquecedor, gerando diversas trocas de experiências e diálogos essenciais para a minha formação e profissionalização. Com a bolsa disponibilizada pela Lei Aldir Blanc, foi possível ampliar os meus horizontes para os diversos modos de pesquisa em dança, por exemplo, os teóricos e os práticos. Assim, pesquisei sobre a técnica italiana de balé a partir do método de Enrico Chequette, além de realizar as aulas ministradas pela professora Zélia Monteiro. Ademais, enfatizei os estudos nos conteúdos anatômicos e cinesiológicos do corpo humano, que são essenciais para a formação de um balé clássico mais consciente, que preserva e respeita os diferentes corpos dos bailarinos, além de valorizar a singularidade e a potencialidade que cada corpo possui, preservando então o prazer pela dança, sem esquecer da nomenclatura, dos conhecimentos técnicos, de movimentos que talvez não sejam habituais nos dias a dias e da execução correta de cada sequência,